E aí, galera, olha só, conforme combinado, vamos falar então sobre O Exercício da Incerteza, esse belo livro do Drauzio Varela, um livro que pode ser considerado de memórias. Nós já vamos chegar lá. Né? Deixa eu te lembrar que essa é a segunda vez que a gente faz uma resenha sobre um livro não de ficção. Né? Lembrando para os que talvez estejam nos assistindo pela primeira vez, esse não é um canal, um vídeo sobre literatura, e sim sobre como usar as melhores referências possíveis para abordagem de redações no estilo do Enem, da URGS, universidades federais, privadas e aí por diante. Então, o nosso filtro aqui sempre vai ser a principal parte, os insights que essas leituras nos proporcionam para constituir um repertório mais interessante, para dizer coisas mais inteligentes, também para ser mais inteligente nesse perfil de texto, redação do vestibular. A gente divide essa análise numa contextualização, estou sempre com a minha colinha aqui para não esquecer nada. Depois nós vamos a contextualização do tipo assim, quem é esse cara, para que é isso aí, qual é a relevância dele, né? Depois a gente vai para insights da narrativa, a primeira questões estruturais, como é que o livro se compõe, qual é o formato dele, insights da narrativa e depois algumas dicas acessórias, né, que são ligadas a ele. Se tu gostar do livro do Drauzio, tem um monte de coisas que tu pode ler similares, tá? Na questão da contextualização, bom, acho que todo mundo conhece o Drauzio Varela, um dos caras que mais trabalha em relação à saúde no Brasil, talvez o médico mais conhecido, e também muito conhecido pelo seu trabalho no SUS. O Drauzio é um cara super bem conceituado como profissional médico, mas nunca deixou de trabalhar no SUS em atendimento de saúde bastante básico, sobretudo em presídios masculinos e femininos, tá? O Drauzio ele vem de uma universidade federal, ele passou em segundo lugar na USP em São Paulo, não é pouca coisa, correto? São Paulo capital. Ele tem uma trajetória de trabalho, de força de trabalho incrível. Ele foi um dos fundadores do Colégio Objetivo, aquele que está lá no meio da Avenida Paulista, se alguém não sabe, uma potência do ensino brasileiro. E também é um dos ferrenhos defensores do SUS. E eu acho super importante, porque nesse livro ele vai abordar isso. Ele exerceu a medicina antes do SUS e depois do SUS. Com muitas pessoas, como também eu, né, que vimos essa transformação, entender a relevância do SUS passa a ser uma coisa muito mais clara, evidente, cristalina, e que muitas redações no estilo do Enem vão te pedir, correto? Então, a ideia aqui também é te dizer agora assim, por que ler o Exercício da Incerteza? Frase importante que você está vendo aqui embaixo, né, que contextualiza plenamente esse livro. É um retrato da formação médica e do mercado de trabalho no Brasil e suas alterações. Formação médica e o mercado de trabalho para o médico no Brasil, e também a gente pode dizer, né, naturalmente, embora hoje pareça evidente para todo mundo, da presença do SUS, sob o ponto de vista essencialmente humano. O Drauzio é aquele médico raiz, super à moda antiga, aquele que privilegia a anamnese, o diálogo com o paciente, aquilo que o paciente quer dizer efetivamente importa. O cara é criado em outro termo da medicina, né? Que não quer dizer que ainda não seja interessante. Dentro da estrutura da temática, tá, o livro se chama de Memórias. Memórias digamos assim, fragmentos interessantes da vida do cara. Tá? É quase uma autobiografia. Qual é a diferença? Um aspecto interessante para mim. Na autobiografia, tu tem um relato extensivo. Tu vai pegar lá, por exemplo, assim, quando o cara nasceu, muitas vezes as biografias e autobiografias começam até antes do nascimento do cara, falando sobre a sua ascendência, suas origens, e vão até os dias de hoje, se ele estiver vivo, ou a morte do cara. Ou até consequências posteriores à morte. Então, nesse caso do Drauzio, tu pode chamar de memórias. São memórias seletivas, ele não conta tudo, mas aquilo que ele imagina mais interessante. Gêneros textuais, sempre importante para o Enem. Como é que é a narrativa? A narrativa em primeira pessoa, lembra que a gente chama de narrativa subjetiva, e é só o ponto de vista do médico, a formação do médico. Mesmo quando ele fala como pessoa, na sua infância, que ele não era médico ainda, obviamente, ele já está ao ponto de vista ali do cara que vai ser profissional da saúde. É uma trajetória que vai começar nesse momento aí, com ele criança. Logo na adolescência ele entra relativamente tão cedo, né, mas de uma forma precoce, mais precoce que a maioria na medicina, e vai até os dias de hoje com um profissional maduro. O Drauzio escreve bem. Lembramos que além de escritor de livros, publicações mais volumosas, ele também é cronista da Folha de São Paulo. Pode ser lido aqui em Porto Alegre, de onde eu estou falando, na Zero Hora. Então, como cronista,
ele desenvolveu uma linguagem de muito fácil leitura. Ele também atua nas redes sociais, ele tem um canal no YouTube, então o cara domina esse negócio de comunicação, com uma formação excelente, né? Tipo, ele comunica de uma forma objetiva, simples, sem nunca perder a qualidade científica, né? E eu acho que uma das coisas mais interessantes para quem é apaixonado pela questão de saúde, eu particularmente não sou assim tão apaixonado, tá? Mas eu curto muito, eu curto demais esses livros sobre a formação do profissional. Tipo assim, como é que tu virou quem tu era? Ou, aliás, como é que tu virou quem tu é agora? Como é que tu chegou a ser esse profissional? O que tu enfrentou por causa do Drauzio? Que, pasmem vocês, segue correndo maratonas com 81 anos. O velho tem 81 anos de idade. Acho que quase 60 de exercício da medicina. Como é que tu virou esse cara que está agora? Como é que o trabalho fez tu virar esse tipo de pessoa? Esses tipos de livros, eu acho, independentemente da atividade profissional, para quem trabalha muito, nós professores também trabalhamos muito, o registro do teu trabalho é a tua biografia, o registro da tua vida. Tá? Vamos agora a insights interessantes da narrativa que tu vai ver. A gente vai colecionar aqui 10 frases do Drauzio, pelo menos 2 ou 3 delas são absolutamente fundamentais para as redações do Enem, e logo a primeira, eu acho que talvez seja uma das mais importantes. Né? O Drauzio diz assim, no começo dos anos 50, a taxa de mortalidade do primeiro ano de vida da criança, né, a criança recém-nascida, ultrapassava 10%. A expectativa de vida ao nascer não chegava aos 50%. E a natalidade, nos anos 60, era de 6 filhos por mulher. Tu vê, a mortalidade infantil muito mais comum do que agora. Hoje é 1,5%. Então nós reduzimos em 10 vezes. A expectativa de vida do brasileiro era 50, hoje é 76,6. O cara vive 50% a mais. E a taxa de natalidade das mulheres brasileiras hoje é 1,5 e não 6, reduziu 4 vezes. Então aqui a gente tem outro perfil brasileiro. A industrialização do Brasil mudou esse perfil, o campo, a natalidade era muito maior, mas sobretudo os avanços da medicina, alguém poderia dizer, também fizeram isso, não, mas os avanços da medicina só chegaram porque o SUS ocorreu nesse período aqui entre 50 e a década que nós estamos vendo agora, exatamente no miolo de 1950 e 2025, a gente tem a criação do SUS, junto com a Constituição Cidadã no final da década de 80. Se não fosse isso, talvez a nossa expectativa de vida não tivesse avançado. Isso é um grande... Tu vê que essa questão permeia o livro do Drauzio o tempo inteiro. Toda hora tem uma pequena referência à nossa saúde pública e como o SUS, hoje presente, na formação de médico dele inexistente, como o SUS representou avanços. Uma outra situação que ele coloca aqui, super interessante, eu acho, para nós, é que ele diz, próxima frase, colocar os dados científicos no centro das discussões acadêmicas, das conduções dos procedimentos, provocou uma revolução silenciosa na história da prática médica. Porque poderia dizer, é claro, e eu diria, para lá, esse cara, ele atuou super positivamente, esse cara Drauzio, na campanha do Covid e sofreu, até hoje ele toma um pau por ter se colocado de uma forma unilateral favorável à vacinação. E nós estamos falando isso 3 ou 4 anos depois, como se ninguém mais lembrasse que a vacinação ela foi politizada, demonizada, e as pessoas que a defenderam incondicionalmente também, correto? Então a questão do dado científico ainda é no Brasil uma questão sem consenso, correto? Que o Covid demonstrou isso. O Covid, uma referência interessante, um dia talvez façamos um vídeo sobre isso, o Covid, os episódios que aconteceram no Covid, a disputa, a vacinação e medicações alternativas, elas representam quase uma segunda revolta da vacina no Brasil, né? Ou talvez sejam realmente uma segunda revolta da vacina. Uma segunda frase, uma terceira frase, mas também bem interessante, em que o Drauzio encara muito objetivamente o aspecto do fracasso médico, é essa de 1000 pacientes curados não servem de consolo para um caso mal encaminhado. É bem interessante essa situação, porque nem sempre o fracasso é uma coisa tratada na medicina, mas vai ser uma coisa que vai ficar na consciência, né? Melhor prevenir essas situações, porque ninguém é infalível, do que depois ter que lidar com elas sozinhos. Nem sempre as escolas médicas fazem isso. O Drauzio também diz, essa parte é bem importante, o conhecimento e a esperança aumentam a complexidade das escolhas. Quanto mais velho, experiente eu fico, mais dúvidas eu carrego. Interessante que ele está dizendo aqui, porque ele diz assim, ter conhecimento e experiência aumenta a complexidade. Então, naturalmente, quando tu for mais velho na tua atividade profissional, no meu caso agora,
não é que tu não melhore, é que normalmente ficando mais velho, tu vai te deparar com situações que exigem mais a tua responsabilidade, situações em que, como ele mesmo diz, essa complexidade ela vai ser cada vez maior, sobretudo se tiver impostos favoráveis, se tu subir de vida, correto? E, consequentemente, as dúvidas das suas decisões são sempre maiores. Uma outra questão de maturidade, né? De responsabilidade que a gente tem que aprender na formação de qualquer profissional, os médicos ainda mais. Agora, eu quero salientar muito essa parte que vai ser, daqui para frente, nosso foco principal da discussão, que é assim, ó, que é a sociedade brasileira antes do SUS. Olha o que ele diz nessa frase aqui embaixo. A sociedade brasileira aceitava com naturalidade que o acesso à saúde das classes mais pobres dependesse exclusivamente da caridade em instituições como as Santas Casas de Misericórdia. Tá? Quem sabe o que isso aqui significa? Antes do SUS, nem todos os brasileiros tinham direito a saúde pública gratuita. Tá? Então, ou o cara trabalhava, tinha carteira assinada, correto? Ou ele não tinha direito. Claro, naturalmente ele podia ter um plano privado de saúde, muito mais difícil, né, sem carteira assinada e desempregado. Então esse cara, sem plano de saúde privado, sem carteira assinada, ele dependia de instituições de caridade, que, como tu deve conhecer, existe no Brasil inteiro. Aqui em Porto Alegre a gente tem uma instituição bárbara, assim, que é a Santa Casa, a Santa Casa de Misericórdia, hoje uma referência em vários atendimentos diferentes, mas esses caras, eles eram obrigados em casas de misericórdia. Eles eram aplicados como, eu salientei só uma palavra aqui nessa próxima frase que tu está vendo, indigentes. Tipo, sem absolutamente nenhum direito. Se tu não tinha trabalho, tu não tinha direito a essa situação de saúde. É claro que nessa condição, né, o indivíduo trabalhador desempregado, tratado como indigente, ele vai ter também uma família nessa condição. E voltando para a nossa frase inicial, todos os problemas de saúde possíveis seriam naturalmente agravados em função disso, correto? A saúde pública, antes de 88, te lembra, não era um dever do Estado, correto? Essa frase, saúde e educação, já acrescentando aqui essa visão ampla sobre serviços públicos no Brasil, saúde e educação passam a ser dever do Estado a partir de 88. Nesse momento, não tem, vai pedir ajuda a Deus na Santa Casa, correto? Ou morrer na rua como um indigente. É crua e nua essa realidade. Lembre que isso acontecia na educação. Se a criança não conseguisse vaga numa escola pública até a década de 80, o que ela fazia? Cara, ela ia para qualquer lugar pedir ajuda, tu entendeu? Ou ficar em casa, correto? Porque ela não tinha esse direito. Tá? Hoje não. Hoje, se não tiver uma vaga, a mãe reclama no Ministério Público, a vaga aparece na mesma hora. E uma última frase, mas também absolutamente fundamental para as referências do Enem, ou de redações similares, é assim, em qualquer país, a única alternativa da assistência médica moderna é investir na atenção primária para reduzir a demanda por tratamentos e procedimentos que custam fortunas. Por exemplo, quais são, pessoal, os piores males do brasileiro? O que mais mata no Brasil hoje? Problemas referentes às questões cardíacas, que vão começar com a hipertensão, por causa da má alimentação e também do sedentarismo, e a diabetes. Tu vê que são doenças relativamente preveníveis. Mas qual é o grande problema dessa prevenção? Seja na atitude do governo de não fazer campanhas suficientes para isso, seja na questão da escolaridade da população, a gente não consegue penetrar na mente do cara para fazê-lo prevenir. Embora a saúde aqui seja o foco, tu vê que muitas vezes lá no final a gente vai dizer para o governo fazer umas campanhas na redação, mas sem escolaridade isso é impossível. Tudo termina na escolaridade. Uma dica importante também, é claro que a saúde pública no Brasil ela pode ser problemática, as pessoas podem morrer, mas ela é muito mais eficaz do que a maioria dos outros serviços de saúde. Ela é mais eficaz que a educação, por exemplo. Eu acho que as pessoas morrem mais pela educação do que pela saúde. Boa frase para a redação isso aí, né? E também não tem comparação, pessoal, com outros serviços públicos como a segurança, em que daí a eficácia tende a zero, correto? Se tu gosta de ler, então vamos lá aquele presentinho aqui. É a primeira vez que eu sugiro um livro do mesmo autor, como uma extensão dessa leitura aqui, mas se tu nunca leu, cara, Carandiru, que é os presídios brasileiros na transição de sistemas mais ou menos controláveis e com o Estado ainda dentro deles, para aquilo que vai virar hoje, em que o crime organizado os domina, o livro de transição, para tu entender por que isso aconteceu, por que as cadeias são assim no Brasil, é esse aí.
o Estação Carandiru, super bem representado pelo filme. Como vários filmes, né? Excelentes filmes sobre excelentes livros, o filme não consegue abranger toda a realidade do livro, mas não quer dizer que ele não seja excelente. Boas leituras aí pra ti. Qualquer dúvida, me chama. Aí, valeu.